Olá pessoal, dando seguimento à nossa disciplina, então agora nós chegamos na última etapa das nossas aulas. Agora nós vamos trabalhar então com a parte do contraditório do executado, que se dá pelos embargos do executado. Começa por essa nomenclatura. Embargos do executado passou a ser adotada como nomenclatura após o CPC 2015, porque então entende-se que é o meio mais adequado, já que o quê? Aqui nós temos embargos, que é o nome da defesa dada ao executado, não ao devedor, porque por vezes aquele que figura como executado não é o devedor. Então, o nome mais adequado realmente acertou o legislador a denominar como embargos do executado. Mas na prática ainda é chamado embargos à execução, embargos do devedor, ainda é admitido, mas a nomenclatura mais adequada seria embargos do executado, como o CPC 2015 passou a adotar, tá bem? Então, diferentemente do que acontece lá no cumprimento de sentença, aqui a defesa do executado do título extrajudicial se dará por uma ação autônoma com viés de conhecimento, chamado de embargos do executado, certo? Então, olha só, nós temos, enquanto lá na impugnação ao cumprimento de sentença, que é o meio de defesa contraditório na execução de título judicial, aqui nós vamos ter um processo autônomo com um número próprio, que tramita em autos apartados, mas que tramitam conjuntamente, em apenso ao processo de execução, mas terão autos apartados com número próprio, perfeito, como uma ação comum qualquer, uma ação autônoma qualquer, melhor dizendo. Então, antes de nós trabalharmos, é importante diferenciar os embargos do executado com a impugnação incidental lá na impugnação do cumprimento de sentença, certo? Vamos lá. Primeira coisa, enquanto os embargos constituem um processo autônomo, com número próprio, que tramita em apartado, a impugnação não, ela é incidental, elas são nos próprios autos. Lembrando que a gente falou lá na nossa primeira aula que passou-se a adotar, tem algumas posições e alguns magistrados no EPROC, que o cumprimento de sentença deveria se dar também em autos apartados, ainda que a legislação não tenha esse entendimento, certo? Então, nós temos que seguir aqui basicamente qual é o entendimento legislativo. O legislativo é que embargo de execução é uma ação autônoma. Já o cumprimento de sentença, que se faz a impugnação, o cumprimento de sentença, nós estaríamos então aqui a impugnação vai se dar assim no mesmo auto, incidental, então ao cumprimento. O cumprimento, alguns juízes estão entendendo que tem que se fazer em autos apartados do processo de conhecimento, mas ainda não é o caso aqui, certo? Então, embargo de execução, ação autônoma, impugnação e cumprimento de sentença incidental, nos mesmos autos. O que mais? Da sentença dos embargos cabe apelação, enquanto da sentença da impugnação e cumprimento de sentença cabe agravo de instrumento, como regra. Matérias alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença é limitado, artigo 525, parágrafo 1º. Já a matéria que pode ser utilizada nos embargos, a matéria discutida nos embargos do executado é muito mais ampla, artigo 917, tem uma amplitude maior. Tudo que pode ser alegado no processo de conhecimento pode ser alegado aqui nos embargos também, certo? Então, quem tem legitimidade ativa para os embargos do executado, como o próprio nome diz, o executado. Ele não basta figurar no título, ele tem que ser executado. Então, ele tem que figurar no polo passivo lá do processo de execução, aí ele passa a ser o legitimado ativo dos embargos do executado, certo? Então, não basta figurar como devedor no título, ele tem que figurar como réu, como executado no processo de execução. Ele terá legitimidade, portanto, para apresentar embargos. Em qual prazo, professor? 15 dias, respeitando o artigo 231, ou seja, da juntada do AR, da juntada do mandado de citação, ou lá do prazo dado no citação por edital. Tá bem? Então é 15 dias, não é do recebimento, sim da juntada. Tá bem? Se houver mais de um executado, conta-se a partir da citação do último? Não. Como a gente está falando que a defesa, embargos são ações autônomas, cada um vai ter o seu prazo para respectivamente apresentar os seus embargos, tá bem? Exceto quando for cônjuge lá, que daí é assim a citação do último cônjuge. Mas não sendo cônjuge, nesse caso, vai ser cada executado vai recebendo a sua citação, a partir da juntada ele tem prazo, abre o prazo para apresentação dos embargos, certo? Vamos ver o que é mais importante aqui nós trabalharmos. Embargos opostos
por um executado, em regra, não aproveitará os demais, exceto quando for atingir o próprio título. Então, matérias de ordem pessoal, então, eu não sou devedor, os outros não vão ser beneficiados nem prejudicados, certo? Então, os embargos atingem, em regra, efeitos apenas ao embargante o credor, embargado. Então, eu posso apresentar embargos no executado, quem for executado, figurar como réu lá no processo de execução. Mas se um terceiro foi atingido pela execução, ele não pode fazer nada? Pode. Aí ele apresenta embargos de terceiro. Embargos de terceiro no prazo de 15 dias a contar da intimação da penhora. Por exemplo, eu estou na posse do bem, o bem foi penhorado. Eu tomei conhecimento dessa penhora, eu posso apresentar embargos de terceiro, portanto. Qual o juízo competente? O juízo competente para a apresentação dos embargos do executado é o mesmo juízo competente da execução. Eu mando para o mesmo juiz, a mesma vara onde tramita a execução, é lá que eu vou apresentar os meus embargos do executado. Porém, existe uma peculiaridade. Execução por carta, quando determinar a penhora sobre bens que estão em outra localidade. Neste caso, olha só, tu vai apresentar citação e penhora de bens, a execução tramita numa cidade e a execução tramita numa cidade. A citação e penhora dos bens é em outra comarca. Pode apresentar embargos na comarca onde foi penhorado os bens? Pode, mas com essa observação. Tem o juiz deprecante e o deprecado. O deprecante é o juiz da execução. A regra é que vai ser nele. O juízo deprecado, eu posso apresentar embargos lá quando os embargos versarem unicamente sobre vícios e defeitos referentes à penhora, avaliação ou alienação, ou ainda a própria citação. Nesse caso, eu posso apresentar no juízo deprecado. Do contrário, os embargos têm que ser no juízo deprecante, onde tramita a execução. Na dúvida, apresentem no juízo da execução, onde tramita o processo de execução, que vocês nunca terão erro. Mas, havendo um vício na penhora, enfim, tu pode apresentar no juízo deprecado também, tá bem? As matérias arguíveis, o que eu posso alegar nos embargos de execução? Eu disse que é muito amplo, muito mais amplo do que a impugnação, lá o cumprimento. É verdade. Olha lá, vamos para o 917 do CPC. Inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Eu posso atingir a origem do título. Porque lá na impugnação, o cumprimento de sentença, eu não posso fazer isso. Porque o título nasceu no ambiente garantido pelo devido processo legal. Aqui não. Aqui o título nasce no ambiente particular, privado. Nesse caso, eu posso atingir a origem do título da obrigação. Eu posso alegar que eu fui coagido, eu posso alegar que eu fui induzido a erro, eu posso atingir a origem, o título, tornando o título inexigível, o título entendendo que ele não é líquido, não é exigível, não é executável. Também eu posso atingir a origem. O que mais? Quando há uma penhora incorreta ou avaliação errônea, eu não apresentei impugnação lá na penhora, mas eu posso apresentar esse argumento aqui nos embargos do executado. Eu posso apresentar, sim, no prazo dos embargos, em oposição ao bem penhorado, ou à avaliação, ou indicar um outro bem, eu posso alegar tudo isso em relação ao bem penhorado. Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Posso trazer essa apresentação dos embargos de que as execuções não poderiam ser no mesmo processo, extratos de procedimentos diferentes, ou ainda excesso de execução. O valor que está sendo exigido não é este, um valor muito superior. Neste caso, quando eu alego excesso de execução, obrigatoriamente eu devo apresentar o cálculo que eu entendo correto. Se está sendo executado lá 100 mil, mas eu entendo que é 80, eu tenho que apresentar o cálculo que chegou aos 80 e não aos 100 mil. Não basta alegar excesso de execução se não trouxer o cálculo. O juiz não vai admitir essa alegação, portanto. Certo? Retenção por benfeitorias necessárias e úteis nos casos de execução para entrega de coisa. Eu posso apresentar embargos alegando que eu tenho direito de retenção daquele bem que eu deveria entregar. Reconheço que eu deveria entregar, mas eu estou garantindo meu direito à retenção em razão das benfeitorias que eu realizei no bem. Certo? Incompetência absoluta ou relativa, não precisa ser feito incidente próprio, eu posso apresentar na própria petição dos embargos do executado, alegando incompetência absoluta e incompetência relativa. Eu vou fazer lá uma preliminar, então, eu apresento primeiro para o juiz primeiro analisar. Se ele é incompetente, ele nem vai ler o resto, né? Ele já transfere
já remete para o juízo competente ou vai extinguir. Qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir em defesa do processo de conhecimento. Inciso 6º, esse aí é o que abre uma amplitude de alegações e provas, certo? Então eu posso alegar qualquer matéria admitida em direito. Posso produzir provas? Posso produzir provas, testemunhal, pericial, tem amplitude de provas, certo? Os embargos do executado, ele tem um meio dilatório bem amplo, portanto. Eu posso apresentar defesa, aí tem essa dilatória ou peremptória, defesa que vai meramente protelar o processo de execução, como alegar incompetência, nulidade da citação, vou protelar, vai reabrir prazo e tudo mais. Ou eu posso apresentar a defesa peremptória, aquela que, quando reconhecida, extingue a execução. Não tem mais meio de prosseguimento. Essa é a que é buscada, né? Sempre busca-se uma alegação de defesa peremptória, que aí tu inviabiliza a continuidade da execução. Mas é possível, assim, a dilatória, até mesmo para tu ganhar tempo em relação à execução. E o procedimento? Qual o procedimento dos embargos? Primeiro, tem que apresentar uma petição observando lá os requisitos do artigo 319 e 320 do CPC. Lá, a qualificação, indicação do juízo competente, que é o juiz da execução, em regra. Nós temos que apresentar a qualificação das partes, do embargante, do embargado. Nós temos que indicar se tem pedido de efeito suspensivo ou não. Olha só, observe, não é exigido a penhora ou depósito ou garantia do juízo para apresentação de embargos. Isso foi uma novidade aqui do CPC 2015, que é bem importante. Eu não preciso mais garantir o juízo, certo? Não preciso garantir o juízo. Para apresentação de embargos, eu não preciso garantir o juízo, exceto quando for execução do juizado especial civil, enunciado 117 do FONAGE, que diz que ainda assim é necessário garantir o juízo em razão dos seus princípios lá da celeridade e tudo mais. Cognição preliminar, então primeiramente o magistrado analise se preencheu todos os requisitos preliminares, os pressupostos, havendo preenchimento de todos, ele intima a parte contrária, ou melhor, antes ainda ele pode mandar emendar, faltou algum elemento que é possível, cabível de emenda, ele pode mandar emendar, do contrário ele vai rejeitar liminarmente, então. Na sequência, então, para atribuir efeito suspensivo aos embargos, aí sim eu tenho que cumprir os requisitos lá do artigo 919, parágrafo 1º. Então, tem que haver pedido, tem que haver garantia do juízo e elementos que demonstrem o risco, o dano que pode se gerar ao processo, se não garantir efeito suspensivo. Portanto, garantir o juízo para ter efeito suspensivo. Se já foi feita a penhora de valores, tu pode apresentar embargos, ou se é penhora de um bem, apresenta embargos e pede efeito suspensivo, porque daí o juízo já está garantido, entendeu? Nesse caso, havendo a garantia do juízo, peçam efeito suspensivo. Se tu não foi garantido o juízo e tu quer efeito suspensivo, tu tem que garantir o juízo, portanto. Recebidos embargos, o que vai acontecer? O juiz vai intimar a parte contrária, o embargado é o credor lá no processo de execução, o exequente, para que ele apresente impugnação aos embargos, prazo de 15 dias. Se ele não apresentar, ele é revel? Não tem revelia, porque tem a presunção de exigibilidade, legitimidade do título, então goza dessa presunção de certeza. Por isso, não tem efeitos da revelia aqui, caso ele não apresente impugnação aos embargos, certo? A intimação se dá pelo próprio advogado da execução, não precisa, então, haver uma citação efetivamente. E o juiz ainda pode marcar audiência para julgamento, mas admite-se aqui a prova testemunhal, pericial, então, em solenidade anterior, se for o caso. Então, você pode pedir a produção ampla de provas aqui, tá bem? Além disso, falamos dos embargos do executado, que é o meio de prova mais utilizado, não precisa mais garantir o juízo, prazo de 15 dias, tudo mais. Mas existe ainda exceção de pré-executividade. Até o CPC 2015 não tinha previsão legal, mas era plenamente admitido pelo judiciário. Agora tem uma previsão legal no que tange a exceção de pré-executividade. Mas o que é isso? Exceção de pré-executividade, não tem custas. Lá, nos embargos, eu tenho que recolher custas. Detalhe, custas com base no valor dos embargos. Se for excesso de execução, só a diferença é o valor da causa.
Se for toda a execução, é o valor eu quero, vou discutindo a origem do título lá que vai extinguir a execução sem precisar pagar nada. O valor da causa dos embargos é o valor da execução. Se é só um excesso, é só a diferença. Já na exceção da pré-executividade, eu apresento nos próprios autos da execução, mas é quando eu alego matérias de ordem pública, como a prescrição, como a incompetência, a ilegitimidade. E tudo isso eu posso alegar em exceção da pré-executividade. Detalhe, não tem prazo para sua apresentação. Portanto, mesmo que não seja garantido o juízo, mesmo que nada disso afeta a apresentação da exceção da pré-executividade, desde que presente algum dos elementos lá de alguma matéria de ordem pública, como essas que eu falei. Algum requisito necessário, requisito formal do título, prescrito, decadência, incompetência, ilegitimidade, tudo isso eu posso observar, está no artigo 803, parágrafo único, que diz que matérias que o juiz poderia reconhecer de ordem pública podem ser apresentadas independente de embargos. Esse aí foi o entendimento, então, de que há previsão legal agora para a exceção da pré-executividade, certo? Decisão que rejeita a exceção, entende-se que é uma decisão interlocutória cabe agravo do instrumento. Decisão que acolhe a exceção e extingue o processo de execução, cabe apelação, certo? Rejeitou a exceção, agravo do instrumento. Acatou a exceção, extinguiu a execução, cabe apelação, porque daí vai terminar o processo que vai ter que seguir para manter ele ativo, nós vamos ter que fazer um recurso principal aqui. Do contrário, quando rejeita a exceção, a execução segue, por isso que é agravo, porque daí o processo fica em primeira instância e sobe só o agravo, tá bem? Bueno, essas são as matérias de defesa ali, a exceção não tem custas, apresentam nos próprios autos da execução, enquanto os embargos têm custas e são em autos apartados. Exceção de pré-executividade só cabe alegações de matéria de ordem pública, aquela que o juiz deveria ter visto e não viu, nesse caso eu vou lá e apresento então. Certo? Mas é muito utilizado. Contra a execução da fazenda pública, eu uso muito a exceção da pré-executividade porque não precisa garantir o juízo. Lá na execução fiscal tem que garantir o juízo para apresentar embargos. O prazo começa a dar garantia do juízo para os embargos na execução fiscal. Mas a exceção da pré-executividade não precisa garantir o juízo, por isso ela é muito atuada, muito admitida lá nas execuções fiscais. E por fim, suspensão e extinção do processo de execução. Quando que o processo de execução fica suspenso? Pode ficar suspenso pelas hipóteses lá do 319 e 315 do CPC, que diz o quê? A morte ou a perda da capacidade do procurador, do representante legal, convenção entre as partes acordam que vão suspender por um determinado tempo, arguição de impedimento, incidência e resolução de demandas repetitivas, enfim, aí tem todas aquelas força maior, todas aquelas situações do CPC que admite-se lá no processo de conhecimento, admite-se aqui também na execução. Ou além disso, no todo ou em parte, quando for garantido efeito suspensivo aos embargos. Garantir efeito suspensivo aos embargos pode ser, então, suspende totalmente ou parcialmente o processo de execução, certo? Quando o executado não possui bens penhoráveis. Nesse caso, tomem cuidado. Tentou-se a execução, o executado não tinha bens. O juiz, então, intima a parte para dar prosseguimento, não dando, e suspende-se o processo de execução por 1 ano. Fica suspenso o processo de execução por 1 ano, inclusive, nesse caso, suspende a prescrição também. A prescrição fica suspensa por 1 ano. Passou 1 ano, aí começa a contagem da prescrição. A parte é intimada para dar seguimento, se ela não der, começa o prazo da prescrição intercorrente aqui. Aquela prescrição que ocorre durante os autos, tá bem? Então o processo fica suspenso por 1 ano e depois ele volta, pode continuar arquivado, mas se a parte não der seguimento, começa a contar o prazo prescricional, que daí vai ser o prazo prescricional para a ação. Por exemplo, a execução de um cheque é 6 meses, a ação monitória são 5 anos, então o total vai ser 6 anos. Não tinha bens, suspende o 1º ano, não corre a prescrição. Passou o 1º ano, se não for dado seguimento, começa a contar o prazo prescricional. Se ficou, então, 1 ano de suspensão mais 5 anos parados, ocorreu a prescrição intercorrente, portanto. Então, o que mais? Se a alienação de bens penhorados não se realizar por falta de licitante, o exequente terá 15 dias para requerer a adjudicação, não requerendo,
Então, penhorou um bem, foi lá para leilão, ninguém quis comprar, ninguém deu lance. Nesse caso, o exequente tem 15 dias para requerer a adjudicação. Ninguém quis comprar, não vai ter dinheiro, ele pode ficar com o bem para ele. Daí, feito isso, sana-se então o processo de execução. Porém, se ele não quiser, o processo vai ser arquivado e o bem devolve-se ao executado. Quando concedido parcelamento na forma dos 916, aquele 30% e mais 6 vezes parcelas. Durante esse período, o processo de execução fica suspenso também. E já por fim, a extinção, aquela que põe fim mesmo ao processo de execução. 924, então, do CPC, nós vamos ver as hipóteses. Primeira, petição for indeferida. A petição inicial da execução não preencheu os requisitos obrigatórios. Nesse caso, extingue-se a execução. Ou ainda, a obrigação for satisfeita, isso é o que se busca, é a satisfação do crédito, é o resultado ideal que você quer aqui. Cumpriu, seja por ele ou por um terceiro que tenha cumprido a obrigação, não interessa, vai ser extinta a execução. O executado obtiver, por meio de outro meio, extinção total da dívida. Isso aí é o caso do quê? Quando há transação ou remissão, as partes ajustam ou há uma anuência entre ambas e que há o perdão, então, da obrigação, daquela dívida. Não paga-se mais a dívida porque ele obteve uma transação ou uma remissão. O executado renuncia o crédito, ou seja, ele não está dando um benefício pessoal para o devedor, e sim ele está renunciando, não quero mais, não vou mais exigir essa obrigação. É um ato voluntário unilateral, portanto. Enquanto lá na remissão, na transação, entende que é um ato bilateral, depende da anuência do devedor em concordar com o perdão ou não. Aqui, a renúncia, ele renuncia unilateralmente, eu não quero mais a dívida vai existir, mas eu não vou mais cobrar. Nesse caso, extingue-se também. E ocorrendo a prescrição intercorrente, essa que nós falamos. Suspende-se por 1 ano e depois começa a contar o prazo da ação. O prazo da ação, então, lá, digamos, eu botei um exemplo ali, cheque, execução 6 meses, e eu tenho 5 anos para ajuizar a ação monitória para cobrar. Portanto, ficou suspenso o primeiro ano, suspende, se não der seguimento, começa a correr o prazo intercorrente, fechando mais 5 anos, que é o prazo da ação, transcorreu, passou, então a possibilidade de dar continuidade à execução vai ser extinto pela prescrição intercorrente. Certo, pessoal? Com isso, então, nós encerramos a nossa disciplina de execução de títulos extrajudiciais no novo CPC. Qualquer dúvida estou à disposição de vocês, podem me contatar pelos contatos e segue, então, o material para vocês terem um material mais completo de acompanhamento. Tá bem? Bons estudos, até logo, tchau, tchau.